colocar. Então, boa noite a todos. Nós voltamos a nos reunir para mais um estudo do livro Autocultura, Luz do Ocultismo. Hoje a gente vai estudar o capítulo 10 e 11 da parte 2 do livro, que é as funções do corpo causal e o desenvolvimento da mente superior. Rosângela, gratidão, muito obrigada por mais esse estudo, pela sua dedicação. Estou tentando aqui, deu zebra outra vez, deixa ele lá. Tá bem. E eu estou com ele aqui aberto, se precisar, só você me fala. Tá. Vamos ver se vai dar certo agora. Aí. Apareceu para vocês? Apareceu? Para mim apareceu. Sim. Então tá bom. Então, gente, hoje, como a Raquel falou, vamos dar continuidade ao nosso estudo. E aqui a gente pode ver que hoje nós vamos estudar o corpo mental superior, né? Os capítulos 10 e 11. Mas o corpo mental tem um quesito importante. Ele está presente tanto na tríade inferior quanto na tríade superior, tá? Então, quer dizer, isso é próprio só do corpo mental, participar das duas tríades ao mesmo tempo. Enquanto, gente, nós já vimos que o corpo físico, ele era o templo, né? Nosso templo, da nossa alma lá, o corpo da personalidade, o corpo mental superior, ele é o templo da nossa individualidade. Ele é chamado também de corpo causal, ou veículo do pensamento abstrato, ou mana superior, ou mundo das ideias. Platão chamava-o de alma inteligível, pois está relacionado ao nosso intelecto, em níveis elevados, a nossa inteligência espiritual. Ele é formado pela primeira vez quando, no processo de individuação, um raio do primeiro logos penetra na alma-grupo de um animal que atingiu sua evolução máxima. Isso quer dizer, é a primeira vez, né, que nossa alma é formada, ela vem justamente nesse processo de individuação da alma-grupo de um animal que já atingiu sua evolução máxima, né? Neste corpo permanecem registradas as causas kármicas que determinarão as condições que o novo ser reencarnante necessita para o seu desenvolvimento. Daí o nome de corpo causal, porque ele está tudo registrado nele, as causas kármicas. Nós vimos isso na semana passada, não é? Todos os corpos da personalidade enviam suas experiências vivenciadas para o mental superior, para o corpo causal. E aí fica tudo registrado, toda a essência, né, do processo vivido por nós. Então, as causas kármicas estão aí também. Daí o nome corpo causal. A formação do corpo causal marca o nascimento da alma humana. Sua forma é ovoide. Inicialmente, ela é transparente, feito bolha de sabão. Como resultado da evolução humana, as qualidades superiores, né, amorosidade, fraternidade, compaixão, ora em condições germinal na alma, vão se despertando da latência para a potência. E o homem passa da condição de selvagem a civilizado, e desta para o homem perfeito. À medida que o homem desenvolve suas características humanas e divinas,
seu corpo causal também vai se expandindo e sua aura vai se tornando mais luminosa e com faixas de cores brilhantes. Cores estas em conformidade com as características desenvolvidas pelo ego. Cada cor, né, dessa aura terá um significado especial. E numa mesma cor, este significado varia de acordo com sua tonalidade. A cor do corpo causal, gente, representa as características, né, as faculdades já desenvolvidas pelo nosso ego, pelo nosso eu superior. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo essas características, essas faculdades, o corpo causal vai adquirindo uma tonalidade, tá? E aí a gente vê alguns significados. O rosa claro significa que nós já desenvolvemos bem a afeição sincera. O azul significa a devoção. O verde significa a simpatia. A amarela significa intelectualidade. E o lilás, a espiritualidade elevada. Então, o olhar de um clarividente, tá? Ele é perfeitamente capaz de identificar o estágio de desenvolvimento de uma pessoa, dependendo da cor, não é, que nós vamos apresentar da nossa áurea, do nosso corpo causal, tá? Até naquele momento, né? Então, é perfeitamente visível para o clarividente o estágio em que a pessoa se encontra. Bom, desta vez eu tentei, gente, resumir bem mesmo, porque minhas aulas têm ficado muito extensas. Então, eu fiz um resumo, tentei resumir bastante para que desse sentido e para que a gente não ultrapassasse mais os nossos horários, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos passar para as funções do corpo causal e o seu lugar na constituição interna do homem, né? Então, a primeira função do nosso corpo causal é servir como órgão do pensamento abstrato, ou seja, das ideias, da essência das coisas. Um dos aspectos sublimes do ser humano, que o distingue dos demais seres dos reinos inferiores da natureza, reside justamente em sua admirável capacidade de produzir e desenvolver pensamentos abstratos, pois nem mesmo os animais mais evoluídos possuem o corpo causal. Ou seja, o corpo causal é exclusivo do homem, tá? Ele é o primeiro da individuação, né? O dicionário define que abstrato é tudo que se considera existente só no domínio das ideias, sem nenhuma base material, tá? E aí, gente, todas as leis científicas, os princípios, os conceitos, os sistemas filosóficos ocupam-se em definir as relações das coisas ou ideias entre si, e são do domínio do pensamento abstrato. O pensamento abstrato é aquele, gente, que reúne uma série de características e ele generaliza a ideia, tá? Ele é capaz de reunir vários fatores e generalizar aquela ideia. Enquanto que o concreto é aquele capaz de colocar as ideias do abstrato no mundo material, não é? Ele concretiza no mundo material as ideias do abstrato. Não podemos esquecer que há uma inter-relação contínua entre o pensamento abstrato e o concreto. Isso nós já vimos até na semana passada, né? Os dois estão sempre em comunicação. Quando essas ideias são projetadas na mente inferior, aí podem tomar diferentes formas, todas relacionadas entre si por certas feições essenciais. Nesse momento, a condição abstrata é transformada em concreto. Ou seja,
O pensamento concreto vai viabilizar as ideias no mundo físico, como eu já falei. Essas vibrações são refletidas de veículo para veículo até chegarem ao cérebro físico, o qual, por ser um mero instrumento, reproduz palidamente essas vibrações produzidas pelo corpo causal em nossa consciência física, perdendo nessa transmissão muito de sua intensidade e clareza. Isso a gente também viu em todos os outros corpos, não é? Sempre a projeção se perde, não é? Da essência. Os nossos corpos inferiores, infelizmente, não são capazes de reproduzir com toda a intensidade o que vem do mundo superior. Vivendo como vivemos, sob as limitações da consciência do plano físico, não podemos compreender, senão muito vagamente, a natureza do corpo causal e a maneira como a consciência opera através dele. Mas essa força criadora do pensamento abstrato, essa energia dinâmica, possibilita a descoberta e compreensão das leis inerentes aos fenômenos físicos e nos impulsiona às grandes descobertas no mundo físico. Como exemplo, a gente já falou disso também, não é? Quando falamos do corpo mental inferior. Toda a tecnologia hoje existente, a qual possibilita as viagens espaciais, as comunicações em tempo real com qualquer parte do planeta, o prolongamento da vida humana física, enfim, todo o progresso científico colocado a serviço do homem só foi possível em virtude da utilização do pensamento abstrato e sua ligação íntima com o pensamento concreto. Devido a essa ligação dos dois, é que tudo isso é viabilizado. Eu voltei? Uma outra função, então, importante do corpo causal, gente, é armazenar as nossas experiências, né, em suas múltiplas existências. Tá? As experiências do homem em suas múltiplas existências. Todas as experiências físicas, emocionais e mentais vivenciadas pelo homem desde a sua origem estão gravadas no corpo causal, em nosso cofre espiritual. Ou seja, das ações, sentimentos e pensamentos são destiladas as essências de cada momento vivido em cada um desses planos. E estas vão constituir a sabedoria da vida, que será repassada ao ego, ao pai que lhe deu o nascimento. Vamos à página 111, meu amigo. Mais ou menos aí no meio, depois do segundo parágrafo, no segundo parágrafo, tem uma, duas, três, quatro, na quinta linha, por favor. O período passado, vê se vocês localizam. O período passado, localizaram? O período passado no Devakan, ou mundo celestial, no encerramento do ciclo da vida, as experiências da última vida terrena são lentamente dirigidas e sua essência, sob forma de faculdades, é transferida para a constituição do corpo causal e dele passa a fazer parte. A personalidade, por assim dizer, destila todas as experiências e, antes de dissolver e desaparecer, passa o produto destilado, a essência valiosa de todas as experiências, ao ego, ao pai que lhe deu o nascimento. Tá? Eu achei isso lindo. Ao pai que nos deu o nascimento, né?
Assim, em sua constituição, o ego incorpora todas as lições valiosas aprendidas na vida e começa cada nova vida com as experiências acumuladas nas anteriores. O crescimento do corpo causal é muito semelhante ao de uma árvore, que todos os anos, no outono, deixa cair sua folhagem depois de transferir a seiva para os ramos. E na primavera, cria novas folhas que absorvem o alimento extraído da atmosfera, continuando assim a crescer. Ou seja, tudo é recolhido no corpo causal até que seja programada a nossa nova encarnação, não é? Os mestres possuem seus corpos causais totalmente desenvolvidos, viu, gente? E tem plena consciência neste plano, tá? Agora, como o corpo causal armazena todas as nossas experiências, ele abriga também todo o karma criado durante as várias encarnações, mantendo intrínseca relação com o processo reencarnatório, onde distinguimos 3 tipos básicos de karma. O karma acumulado é todo o karma das várias vidas. O karma maduro é a porção do karma acumulado que se traz para a encarnação. É aquela porção que a gente, a cada encarnação, tira do acumulado e traz, porque a gente não dá conta de todos os nossos karmas, não é? Então, a gente pega só uma porção e traz para a vida aqui. E o karma atual é aquele que está sendo produzido agora, né, nessa atual encarnação. Infelizmente, a gente ainda não está no estágio de evolução tal que a gente não esteja produzindo algum karma, né? Mas, ao iniciarmos uma nova vida, com uma nova personalidade, não trazemos a memória de todas as experiências passadas nas vidas anteriores. Por quê? Alguém sabe? Alguém saberia? Então, vamos lá. Isso é fato, não é? A gente não tem na nossa memória tudo que já aconteceu nas várias vidas nossas, não é? Mesmo que, quando a gente desencarna, a gente tenha uma leve ou talvez até um pouco mais de conhecimento de todas as vidas, mas no momento em que a gente encarna, não. Isso acontece porque o novo corpo mental inferior não passou por essas experiências e delas não tem arquivo. Então, não fica no arquivo de memória nossa, tá? Física, as experiências vividas, porque o nosso novo corpo mental, né, a personalidade, ela é formada a cada encarnação, entendeu? A tríade superior, não, ela é a mesma, mas a inferior, a cada encarnação, é uma nova tríade. Então, o corpo mental inferior não traz essas memórias, porque toda essa vivência está no corpo causal e não no corpo mental inferior, no concreto. Então, por isso, a gente não consegue ter memórias das nossas vidas. Quem, na verdade... Oi? Só um comentário. Se a gente não tem a memória completa nem desta encarnação, como é que a gente ainda vai querer ter memória das encarnações que ficaram para trás? Nem dessa nós somos capazes, né? Então, não tem como, né? Então, tá, a gente... mas é bem interessante isso, não é? E na hora que a gente compreende isso, porque o Espiritismo passava até que a gente não tinha essa memória, porque não faria muito bem para a gente saber tudo que já havia nos acontecido e quem estava nos cercando aqui. Poderiam ser inimigos até de outras vidas. Mas, na verdade, existe uma explicação bem maior, não é, para isso,
que é justamente o nosso corpo mental inferior, o concreto. Ele não passa pelas experiências, ele é novo. Né? Eu não sei se as outras pessoas do grupo já passaram por isso, mas eu já passei, e várias pessoas das minhas relações já passaram, de você, numa determinada situação, num determinado lugar, ao chegar lá, você fala assim, gente, eu já vi isso. E você não lembra de, nessa encarnação, ter passado por ali, ter vivido aquela situação, nem nada, né? Muito interessante, não é? E os médicos da área neurológica, quando a gente começa a reclamar das pessoas mais velhas que estão perdendo memória e tal, ele fala assim, presta atenção, é bom que se perca alguma memória. Você já pensou se você não tivesse se esquecido de nada do que aconteceu na sua vida? Que loucura que seria! É só uma observação curiosa, engraçada, entendeu? Nada. E o quanto nós seríamos perseguidos pelas nossas faltas, não é? Exatamente. A gente tem o benefício de esquecer o bom, mas estaria completamente louco, não teria só perdido a memória, não. Comigo também acontece isso. É o famoso déjà vu, né? Déjà vu. Não é isso, Maurício? Déjà vu, como assim? Déjà vu é o nome que se dá quando você, de repente, fala assim, nossa, já estive aqui, já passei por isso. É o déjà vu, Déjà vu. Já passei por aqui em algum momento, entendeu? Então. Eu tive isso muito claro. No filme Matrix, quando isso acontece, né? Não sei se vocês lembram, isso é um erro do sistema. Erro do sistema. Eu passei por isso, mas de uma forma tão clara, numa aula da faculdade de odontologia. Eu entrei na aula e aí o professor começou a dar aula, eu cutuquei minha amiga, falei assim, mas essa aula nós já tivemos semana passada? Aí minha amiga, não. Aí eu falei, já, olha o que ele vai falar, ele vai falar isso, isso, isso e isso. E daí a pouquinho a pessoa falou exatamente. Eu falei, que loucura. Ela falou, mas nós não viemos nessa aula, Rosângela. Eu falei, eu já assisti essa aula. Olha o erro do sistema aí. Você pode ter saído da Matrix, né? Pois é, ué. Erro do sistema. Vamos lá. Mas eu acho que isso é uma coisa boa para a gente investigar. Também tenho vontade de saber mais sobre isso. É muito interessante. Na época eu andei perguntando, e aí falaram que o meu espírito esteve presente com o professor quando ele estava preparando a aula, uma coisa assim. Falei, que loucura! Na época eu não era espírita, né? Então, eu falei, mas que loucura é essa? Como é que eu posso ter ido lá na casa dele, assistido a aula, se eu... Entendeu? Mas depois a gente consegue até entender. Porque isso tem a ver com a questão do tempo, né? Cronologia do tempo, né? Gente, passado, um minutinho só que eu tenho que atender um telefonema aqui, tá? Tá. Então, passado, presente, futuro, não é? Entendeu, Maurício? Mas acho que o que eu falei aqui, que eu já passei por mais de uma situação dessas e já conheço pessoas também, está ligada à nossa parte espiritual, não tem a menor dúvida, né? Isso, mas o que eu estou falando também. A falha do sistema aí do Matrix e tal tem a ver... Falha nenhuma, não. É uma coisa do espiritual nossa que... Então, mas a Matrix, no caso, é o que prende, né? Nesse mundo da ilusão. Então, quando é uma falha da Matrix, ou seja, você tem acesso a algo que está fora dessa dimensão, desse tempo e espaço, né? É dessa existência. É bem interessante. Bom, podemos continuar? Vamos lá, então. O Taim ainda coloca 3 questões para refletirmos sobre a evolução do corpo casal. Por que as pessoas, aos nossos olhos, parecem más? Né? Ele explica que é pela falta de desenvolvimento no corpo causal das qualidades opostas correspondentes. O mal é a ausência do bem, é a ausência do amor, da fraternidade. Então, o mal em si, ele não existe, ele é só a ausência do bem.
Porque também, né, a mentira, ele bota um outro exemplo, a mentira. A mentira é a ausência da verdade, da dignidade. Então, quer dizer, por não desenvolvimento no corpo causal dessas qualidades opostas, é que a pessoa, às vezes, se comporta de forma errônea, entendeu? Então, é bem interessante isso, né? Aos nossos olhos, elas parecem más. Mas ele também nos fala que, à medida que a gente, então, tem esse conhecimento, tá? A gente pode ter mais compaixão para com essas pessoas. Tá certo? A gente pode desenvolver mais compaixão e não julgá-las, não apontar o dedo para elas, entendeu? Ter um pouco mais de compaixão com a pessoa que ainda, o nosso irmão que ainda não desenvolveu no seu corpo causal as qualidades. Tá? Um outro fator muito importante é que nós somos almas únicas. Não há duas individualidades destinadas a serem iguais. O objetivo do processo evolutivo não é produzir um padrão de acabamento. Não é como uma fábrica, né? Que produz tudo igualzinho, a arruelinha é igualzinho, a borrachinha é igualzinho. Não. O processo evolutivo não produz duas individualidades iguais. Nós somos almas únicas. Mesmo que todos nós caminhemos para a perfeição, existe a unicidade individual, a qual ainda é um dos mistérios da vida, enquanto permanecermos presos à ilusão. Quer dizer, para nós ainda é um mistério. Nós não temos essa compreensão do porquê de almas únicas. Mas, na verdade, nós somos almas únicas. Entendeu? Aí eu assinalei aqui a página 113. E aí vocês vão ver no segundo parágrafo, aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas do segundo parágrafo. Tá, como já foi anteriormente mencionado, né? Esse não interessa. Toda alma é destinada a ser individualmente única, e seu crescimento é determinado parcialmente por esta unicidade, que de maneira misteriosa já está presente na mônada eterna, como é sugerido na máxima. Tornai-vos aquilo que já sois. Essa unicidade individual exerce uma pressão firme e constante no crescimento da alma durante todo o período de sua evolução. E é essa pressão vinda do interior que assegura o atingimento de sua perfeição de acordo com a unicidade individual. Então, o importante aqui é isso, é sabermos que somos almas únicas, tá? Nascemos, renascemos, e lá vamos nós, morremos, mas a nossa alma é única. Então, a nossa individualidade é uma só, tá? Nós adquirimos personalidades, mas a individualidade é uma só. Rosângela, só um comentário a respeito. Parece que essa afirmação cria um paradoxo com a questão de que nós somos todos um só. A questão da unidade, né? Nós temos uma unidade com a alma suprema, universal, com Deus, seja lá o nome que é dado, e, ao mesmo tempo, somos um só com os demais seres, né? E tal, e tudo mais. É interessante essa afirmação, mas não cria, para mim, não cria nenhum paradoxo, entendeu? Você tem essa diferença, mas ao mesmo Parece tempo... paradoxal mesmo, né? Porque somos todos filhos
de uma única energia, não é? A vida é única, né? Nós somos todos um só com o Ser Supremo e com os demais seres, né? Mas só essa não, observação. ele botou como um grande mistério, então não há uma explicação maior. Aliás, gente, há uma grande dificuldade da gente encontrar dentro da literatura mais textos sobre a tríade superior, porque ela é tão magnífica, que nós, com o nosso cérebro humano, não somos capazes de captar. Então, com isso, tudo parece um mistério, né, para nós. Mas é um mistério que, conforme a nossa evolução, ele vai sendo desvendado, né? Então, você tem razão de falar, Maurício. Ficou paradoxal, não é? Somos almas únicas. Talvez almas únicas enquanto tenhamos que estar na roda de Sansara, não é? Pode ser que no momento em que a gente deixa a roda de Sansara, a gente passa a ser a unicidade total, não é? Isso. E um outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que toda alma tem que representar uma determinada parte no esquema da evolução. E seu crescimento se dá de tal forma que a alma possa representar sua parte eficientemente. Há um plano divino para cada um de nós. Então, cada um de nós nasce com um Dharma, com uma missão, tá? Uma missão que está dentro da evolução, dentro do processo evolutivo. E a cada um de nós é dado fazer parte desse todo. Então, são três... Oi? Então, o que você falou aí, eu fiquei aqui pensando, se viesse pronto também, se a gente já tivesse acesso direto, a gente não teria também, né, essa busca tão fundamental, né, que nos coloca no caminho também, né? Eu acho que esse, assim, que é desvendar isso aí, né, que é tudo ao mesmo tempo acontecendo, isso é para onde a gente vai colocando, né, vai deixando aquele desejo, assim, mais grosseiro e vai, assim, buscando aqueles, né, que vai nos tornando melhor, é muito maravilhoso, né? Uma vez, nós estávamos numa palestra com o Ricardo Lindemann, e aí eu perguntei para ele que eu não consegui, eu estava bem no início ainda da teosofia, tinha começado, e eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei que eu não entendia se somos todos divinos, tá? Se viemos todos de um Pai super divino, né? De uma energia divina, eu não entendia por que a nossa existência. Por que tínhamos que fazer este caminho descendente para depois fazer o ascendente? E aí ele virou para mim e falou assim, você está me fazendo a pergunta última, e a pergunta última não tem resposta. Eu falei, então tá. Ele falou, vamos evoluindo, um dia a gente vai entender. Não é? Porque é paradoxal também. Se somos Deus em construção, né? Se somos todos deuses, se temos o Cristo em nós, se somos a parte mais divina, então, por quê? Por que temos que fazer essa trajetória descendente? Não é? Mas nós também não temos essa resposta. Então, enquanto isso, vamos evoluindo, vamos estudando o que é possível e vamos... E a gente esquece quem a gente é quando a gente cai, né? Portanto, ao buscar o autoconhecimento que dá acesso a essas partes internas da gente, do conhecimento, né? Que nos torna livres, né? E você vai aprimorando, é onde você vai tendo esse acesso, é onde você vai enxergando camadas, né? Porque você percebe um mundo diferente, né? Então, você se sente mais vivo, né? Só para... Mas uma outra coisa que eu acho é que ninguém... se você não viver as experiências,
você não sabe falar sobre nada. Sim, Entende? sim. Então, é preciso a nossa alma viver as experiências, passar por tudo para depois ela ter o conhecimento, né? E aqui deu essa palavra pressão. Eu tive estudando outro dia no Vedanta e fala assim: toda vez que ocorre algo conosco que a gente vai culpar o outro, é uma pressão que caiu sobre a gente e a gente quer julgar aquilo ali por falta do autoconhecimento. É. Então, é uma pressão que a gente recebe, mas se a gente souber, né, tiver o conhecimento de como funcionam as coisas relativas, né? Uhum. A gente vai deixando, isso aqui, tem. Aos poucos a gente vai burilando, né? É bacana demais. Somos a pedra bruta sendo burilada, não é? Bom, vamos lá. Só para completar. O Luciano também está com a mão levantada. Maurício, Então deixa o Luciano falar primeiro. Eu não vi nada disso, desculpa. Sem problema. Eu fiz essa pergunta por muito tempo, e continuo fazendo. Eu recebi a seguinte resposta, que nós somos semelhantes ao filho pródigo. Saímos da casa do pai, estamos quebrando a cara para poder voltar para a casa do pai de novo. Ele fez essa comparação. Saímos, nós queríamos a liberdade, queríamos ser o superior hierárquico, né? Existiu Deus, nós queríamos ser superior a ele. Aí saímos para poder voltar. E me atendeu essa compreensão, por enquanto. É bem lógica, né? Somos os filhos rebeldes, né? Quem mais quer falar? Não, eu ia falar, mas era mais ou menos o que o Luciano colocou aí. Então tá. Bom, agora que nós já vimos alguns aspectos, vamos ver como desenvolver a mente superior. Aqui também alguns aspectos são relevantes quando nos dispomos a aperfeiçoar nossos veículos superiores. Um dos aspectos é tomarmos ciência de que a jornada de aperfeiçoamento ela é longa, tá? Ela é longa e tediosa, levando vidas arduamente vividas até atingirmos a perfeição. Então, quer dizer, essa jornada é longa mesmo, acelerá-la é meio complicado. Vamos, então, à página 116, por favor. Na terceira linha, fala: disse que o número médio de vidas passadas na Terra entre a individualização e o atingimento do adeptado é cerca de 777. Cerca de 700 destas são passadas na aquisição de experiências nas condições de selvagem e semi-civilizado. Cerca de 70 obtendo experiências em condições civilizadas e aperfeiçoando a natureza moral. E as últimas 7, trilhando o caminho que conduz ao adeptado. Quando levamos em consideração o fato de que grande proporção do nosso tempo é despendido no mundo superfísico entre sucessivas encarnações, vemos que enorme jornada a alma empreende quando começa a sua evolução humana. E quão lento deve ser o desenvolvimento do corpo causal que registra e corporifica esse processo evolutivo. Nos estágios iniciais, essa evolução é guiada somente do exterior, por ordens de agentes divinos, em operação no sistema solar. E a alma participa muito pouco do seu próprio desenvolvimento. Quer dizer, nós estamos ainda no selvagem, né? As 700 vidas de selvagem e semi-civilizados. A nossa alma pouco participa da nossa evolução. Somente quando se aproxima o fim de sua jornada e a alma torna-se consciente do propósito da grande viagem empreendida, é que começa a tomar parte cada vez maior em seu próprio crescimento e desenvolvimento. Os últimos estágios desse desenvolvimento são quase que exclusivamente guiados
do interior para o exterior. O simples fato de haver na alma uma ânsia de tomar sua evolução nas próprias mãos é sinal de maturidade e mostra que a viagem aproxima-se do fim. Uma grande parte do trabalho já é realizado quando essa ânsia nasce e, portanto, umas poucas vidas de intenso adestramento e disciplina bastam para completar o trabalho. É por essa razão que aqueles que sentem uma forte ânsia de ter em mão a si mesmos e atingir a perfeição tão cedo quanto possível, têm razoável probabilidade de atingir sua meta em poucas vidas e, ao mesmo tempo, parecem realizar milagres numa só vida. Ou seja, dizem que quando nós estivermos nas últimas 7 vidas, tá? Aí sim o nosso desenvolvimento é muito rápido, justamente por isso, porque nós vamos ter o impulso interno atuando também. Tá? Bom, um outro aspecto que nós temos que conhecer é a estrita relação que há entre o ego e a personalidade. Até que ponto uma determinada vida na Terra serve ao crescimento do ego? Depende muito da relação existente entre ele e a personalidade. E aí nós vamos para a página 117. Mais ou menos no meio aqui da página, tem a palavra personalidade. Não é um parágrafo, não, começa aqui. Rô, você quer que eu leia ou alguém leia para te dar um descanso? Pode ler. Eu estou meio ofegante hoje. Então, eu estou meio agitada. A personalidade deriva do ego? A personalidade deriva do ego. Tá. Pode ir até a palavra superior, tá? Acabar o parágrafo. Tá bem. A personalidade deriva do ego, como se for uma emanação do ego, mas no curso de sua formação, durante uma encarnação, ela desenvolve uma vida própria, semi-independente, que pode estar ou não de acordo com o ego, pode servir-lhe ou não. Se a personalidade alinha-se com os interesses do ego e por este pode ser utilizada para seus propósitos elevados e mais amplos, a encarnação será um grande sucesso e as experiências da personalidade permitirão uma rica colheita para o uso e desenvolvimento do ego. Por outro lado, como é o caso da grande maioria das pessoas, se a personalidade adotar uma linha própria e independente, não é suscetível à influência e guia do ego, permanecendo absorvida pelos interesses temporários e triviais dos mundos inferiores, o propósito da encarnação é, em grande parte, frustrado. Ainda que invariavelmente haja proveito e algum progresso seja feito, é pobre a colheita do ponto de vista superior. Depois, Raquel, continua. Então, aqui nós vimos, né, gente, que a personalidade tem uma influência muito grande na evolução do ego. Ela pode ajudar ou não, ou o crescimento vai ser muito pequeno, né? Na página 118, Raquel, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª linha, por favor. Tá? Eis como eu da personalidade. Pode ler até a palavra superior de novo. Tá. Eis como eu da personalidade, ainda que baseado no ego, e do ego derivado, e no final das contas, originário da mônada, funciona como uma entidade independente, esquecendo sua divina origem e o propósito de sua existência. Nos primeiros estágios da evolução, isto não importa, pois nesses estágios, todas as espécies de experiências são necessárias para a construção da rude individualidade. Meu Deus. Peraí, gente.
Alguém pode continuar? Engasguei. Então, vamos lá. Nos primeiros estágios da evolução, isso não importa, pois nesses estágios, todas as espécies de experiências são necessárias para a construção da rude individualidade. E qualquer experiência de qualquer classe é boa bastante para servir de material de construção. Mas nos últimos estágios, quando deve ser exercido o discernimento na seleção de experiências para o refinamento da individualidade e o despertar de sua unicidade divina e individual, a personalidade deve tornar-se serva do eu superior. Ou seja, no princípio, gente, enquanto a gente ainda está lá no selvagem, no semi-civilizado, tá? Qualquer experiência vivida pela personalidade, ela é válida, tá? Mas quando a gente já vai atingindo um certo grau de evolução, então há necessidade de um filtro dessas experiências. Nem tudo é repassado ao corpo causal, tá? E a gente tem que ter o controle, não é? Como nós já vimos, o controle da personalidade é de extrema importância no nosso aperfeiçoamento, na nossa evolução. Tá? Vamos lá. De um ego nascem muitas personalidades, cada uma vivendo sua vida e enriquecendo o ego com experiências, até que o ego seja suficientemente desenvolvido para não mais necessitar de experiências ligadas aos mundos inferiores da ilusão. Então, quer dizer, o nosso ego, ele vai dar vazão a muitas personalidades, até o momento em que ele não necessita mais dessas experiências, não é? Então, aqui no final da página 118, tá? Se quiser, eu leio, tá? Quer ler? Uhum, pode ler. Posso ler. Até o final só da página. Tá, esse último parágrafo? Em cada encarnação, não. Ah, ok. Em cada encarnação, somente certos aspectos e faculdades do ego aparecem, manifestam-se, as demais permanecem ocultas, latentes, para expressarem-se em futuras encarnações. Em cada encarnação, há lugar para um conjunto de circunstâncias determinadas pelo karma e as necessidades evolutivas da alma. Estas circunstâncias confirmam em estreitos limites o conjunto de qualidades que podem ser expressas na personalidade, a raça na qual a alma nasce, a hereditariedade do corpo, as condições climáticas, o sexo do corpo físico, o karma que ela gerou, as faculdades a serem desenvolvidas naquela encarnação. Todos estes fatores contribuem para restringir a expressão do ego. Isso aqui é aquilo que a gente falou lá no início, gente, sobre o karma, não é? Que a gente pega uma porção do nosso karma acumulado e traz. E essa porção é justamente isso, as faculdades que nós vamos ter que desenvolver nesta personalidade. A gente não dá conta de pegar tudo. Então, a gente só traz algumas características para serem desenvolvidas. E a cada encarnação, a gente vai desenvolvendo outras até a gente completar todo o nosso processo. Rosângela. Oi. Então, eu pensei numa coisa que aconteceu na minha família, e já que, né, a gente está nessa parte aqui, nessa dimensão, né, nossa, por isso, né, que a gente tem que, não é vigiar, né, mas policiar o pensamento, porque o pensamento gera os desejos, né? E o que se deseja, ele pode não dar fruto nessa vida, mas ele dá fruto na outra vida. O meu avô,
É rapidinho, sabe? Meu avô queria que eu fizesse medicina. Como que eu ia fazer medicina se eu sair lá da roça, não tive assim, uma preparação correta, mas ele queria. Queria, e ele faleceu em 2016, e queria ter uma neta que fizesse medicina. E a minha família, assim, é bem tradicional, de roça mesmo, sabe, de comunidade e tal. Meu avô faleceu em 2016. Em 2018, a minha prima, ela passou na Federal em Viçosa, sempre estudou em escola pública, nunca estudou em escola particular, passou em medicina. Então, foi um desejo dele, uma coisa que ele plantou. Então, desde desse ocorrido, eu sempre presto atenção, porque realmente é uma semente, e a gente não planta só na terra, né? A gente planta no espaço, a gente vê isso aí pelos mestres, né? Por pessoas que fizeram bem, e como que isso aí, ao longo da vida, que a gente percebe assim, o tamanho do projeto, né? Então, assim, é bacana demais. Bacana que sua prima vai... Mas quem sabe um dia você ainda consegue, não é? Nada é impossível nessa vida. Não nessa daqui. Vai sim, quem sabe? Não podemos falar que dessa água não vamos beber. Às vezes a gente bebe bem mais rápido. Você vai ver. Vamos lá, então. Enquanto não compreendermos verdadeiramente a transitoriedade da personalidade, do eu inferior, seu caráter ilusório, que essa entidade que sente, pensa, age nos mundos inferiores e para a qual empreendemos toda a nossa energia e nosso tempo, não passa de uma criatura de vida curta. Não estaremos aptos ao nosso desenvolvimento espiritual, ao desenvolvimento e expansão da mente superior, a perceber a vida divina. Pois é, a gente acaba colocando energia demais nos nossos desejos, nos nossos pensamentos, né? Nos nossos corpos inferiores. E aí a gente vai dificultando o desenvolvimento do nosso corpo causal, não é? E a percepção da vida divina. Então, ele põe isso como um fator importante, é compreender. Enquanto a gente não compreende que isso é transitório, que não faz parte de nós, a gente não consegue iniciar a caminhada, né? Um outro fator também importante é observar e compreender as funções de cada corpo. À medida que as funções são exercidas, há um progresso dessa função, assim como do veículo ao qual esta função se vincula. É a lei fundamental de crescimento. Tá? E aí ele põe até, muito interessante, alguns exercícios pode nos ajudar nessa tarefa de tornar nossos corpos instrumentos úteis. Na página 120. E isso a gente vem observando, não é? Na medida que nós estamos estudando os corpos, a gente está vendo o quanto é importante a gente trabalhar cada corpo, né? Só que a gente não trabalha um único corpo, tá? A gente acaba trabalhando um pouquinho de cada um, não é? Não existe essa, agora eu vou trabalhar só o meu corpo físico, vou aperfeiçoá-lo, e depois eu vou iniciar a evolução do meu corpo astral. Não, tudo isso acontece de uma única vez. Didaticamente é que é separado, mas tudo isso acontece de uma única vez. Todos nós estamos exercitando todos os nossos corpos. Então, vamos lá, página 120. Está aqui mais ou menos, 2, 4, 6, 8, acho que na 10ª linha. Esta é a lei fundamental. Posso ler? Pode ler, até acabar o parágrafo, tá? Por favor. Obrigada, Raquel. Esta é a lei fundamental do desenvolvimento e é básica para todos os métodos da autocultura em todas as esferas da vida e em todos os planos. Considere como exemplo um corpo físico fraco. Quanto mais exercício o corpo fizer, mais a vida flui pelos músculos, artérias e nervos. O corpo torna-se mais forte, os músculos mais rígidos
e a capacidade para exercício e resistência cresce proporcionalmente. Considere o corpo astral, o veículo das emoções e dos desejos. Se verificar que ele é insensível e não responde a certas emoções, tais como amor e simpatia, coloque-se em circunstâncias onde essas emoções sejam despertadas. Force o corpo a responder a essas emoções. Aos poucos, poucos, mais vida começa a fluir pelos novos canais que foram criados. A constituição do corpo astral muda, torna-se mais refinada e verifica-se que ele agora mais facilmente responde às emoções mais delicadas. Considere o corpo mental inferior. Se verificar que ele não está apto a pensar correta e coerentemente, comece por pensar concentrando-vos em diferentes tópicos. A prática será tediosa e cansativa no começo. Porém, à medida que mais e mais energia mental fluir pelo corpo mental, mais fácil torna-se a tarefa, e aos poucos, aquilo que no princípio era tedioso e cansativo, poderá tornar-se um exercício agradável e fácil. A circulação de energia no corpo mental vai aos poucos organizando o veículo, fazendo dele um melhor instrumento para o exercício dos poderes mentais, e assim prepara-o para exercer mais eficientemente sua função de pensar. E, paralelamente, seus instrumentos no plano físico, o cérebro e o sistema e cérebro espinhal, também progredirão, permitindo melhor expressão do pensamento na consciência física. Isso aqui, gente, vai de encontro o que nós falamos na aula anterior. A gente não pode fugir das dificuldades, porque são as dificuldades que vão nos fazer progredir. Então, se a gente percebe o nosso corpo, é todo dinâmico, é uma energia, não é? A energia que circula, são vibrações. Então, a gente tem que se colocar em situações em que a gente possa aprimorar esse recebimento das vibrações e a resposta às vibrações, não é? Quanto mais purificarmos e controlarmos nossos corpos inferiores, mais resultados nobres, resultantes de nossas experiências vividas, serão transmitidas ao corpo causal, e maior será o seu desenvolvimento. A gente percebe, né, gente, que isso aqui tudo acaba sendo uma repetição, né? Porque todos os corpos falam a mesma coisa. Você tem que ir aprimorando as vibrações que chegam neles. Para o desenvolvimento significativo de nosso corpo causal, além de trabalharmos os aspectos já apresentados, cabe-nos ainda exercitar o pensamento abstrato e melhorar o nosso caráter. Tá? Abstração no dicionário inglês são duas funções muito importantes, tá? Exercitar o pensamento abstrato e melhorar o nosso caráter. Essas são especificamente para o desenvolvimento do nosso corpo causal. Abstração no dicionário inglês é o ato de separar mentalmente um ou mais elementos de uma totalidade complexa. É aquilo que eu falei lá no início. O pensamento abstrato, ele pega fragmentos e transforma, ele generaliza. Então, para muitos, quer dizer, para nós aqui, e para muitos de nós, não é? O simples, desculpa aqui a minha tentativa, gente, o meu interfone tocou, vou ter que parar um minutinho, tá? Vai lá. Desculpa, gente. Eu descompartilhei a tela, já que ela saiu, né?
interrompi o compartilhamento para a gente conversar um pouquinho, enquanto ela não volta. Que bom, Zé Jorge, que você conseguiu entrar. Então, gente, nós estamos vendo aqui sobre a nossa mente é capaz de, o nosso corpo causal, tá? O nosso pensamento abstrato, ele é capaz de pegar fragmentos e saber interpretar na mesma hora, generalizar, tá? Desculpa aqui o meu torto, que eu não sou muito boa em informática, tá? Mas a gente olhando isso aqui, os fragmentos, a gente consegue ver que isso seria um círculo, não é? Então, é esse o pensamento concreto. Ele pega fragmentos e generaliza. É função da mente superior estabelecer relações e projetar na consciência física a generalização, o princípio ou a lei que engloba todos os detalhes, num único e completo conjunto. Todas as leis científicas foram assim descobertas pelo agrupamento de fatos destacados pela mente inferior e sua fusão em uma generalização pela mente superior. Então, este é o processo do nosso pensamento abstrato. Ele pega fragmentos e ele generaliza. Agora, quem coloca isso no mundo físico é o concreto, tá? É o mental inferior que concretiza a generalização do abstrato. A ciência não é o único campo que nos proporciona a oportunidade de aprender a generalizar. A matemática também nos permite, seguida da filosofia. Mas em todas as esferas da vida, podemos encontrar oportunidades de treinamento do pensamento abstrato. Então, quer dizer, isso não é só dos intelectuais. Todos nós, em todas as esferas da nossa vida, nós vamos poder ter a oportunidade de treinar esse pensamento. Desde uma dona de casa que faz a sua receita culinária, ela está treinando o pensamento abstrato. Tá? Então, a vida está sempre nos colocando oportunidades desse treinamento. À medida que aperfeiçoamos o nosso caráter, nossas faculdades, ou seja, quanto mais em sintonia com o plano divino for a atuação de nossa personalidade, mais enriqueceremos nosso caráter e, consequentemente, nossos corpos mental superior, búdico e átmico. Ou seja, a tríade superior, quanto mais a personalidade agir em consonância com os princípios divinos, mais a gente vai estar fortalecendo a nossa tríade superior. Existem duas forças que se completam no desenvolvimento da mente superior. Uma vindo de baixo para cima, de nossa personalidade, tá? E a outra de cima para baixo, vindo da individualidade. Então, o corpo mental, o superior, o corpo causal, ele está justamente no meio dessas duas energias. Uma vindo da vontade superior e outra vindo da personalidade desejando o crescimento. Tá? E tudo isso vai fortalecer o nosso corpo causal. Aí tem a página 124. Eu vou ler, tá, Raquel? Pode deixar. É necessário lembrar, no meio mais ou menos da página, tá? É necessário lembrar que o corpo causal é semelhante a um espelho, que pode refletir no mental inferior as verdades presentes da mente universal. E aquele que o tem suficientemente desenvolvido e em comunicação com o corpo mental inferior, tem à sua disposição meios para entrar em contato até certo ponto com a mente universal. Esta é a faculdade que todos os estudantes sérios de ocultismo devem tentar desenvolver se desejam ter em seu interior uma fonte de conhecimento ilimitado e verdadeiro, drenável sempre que necessário, e que irá torná-los
independente de todas as fontes externas de conhecimento. Tá? Então, gente, o corpo causal é feito um espelho, não é? Que reflete está em sintonia com o plano divino. E ele vai refletindo toda as faculdades, não é? Todas as verdades da mente universal. Tá? Bom, meus amigos, neste momento, aqui encerra o estudo de hoje pelo livro. Eu tenho uma parte aqui que eu posso dar rapidamente para vocês, que é sobre o plano mental, porque uma coisa é a gente falar do corpo. Nós falamos aqui do corpo. Outra coisa é falar do plano, tá? E eu tenho uma parte aqui bem interessante, mas eu não sei por causa do horário, tá? Até aqui a gente cumpriu o que o Time nos propõe enquanto desenvolvimento do nosso corpo causal. Agora, se vocês tiverem interesse, não é muito longo, não. Eu posso passar para vocês, é bem interessante, porque é a vivência no plano mental. Fica a critério de vocês. Certo, Rô. Realmente já são 8h31, então a gente começou também 10 minutos atrasado, né? Porque a gente ficou esperando, aguardando as pessoas, mas eu gostaria de ouvir, né, vocês. Quanto tempo você acha que daria, assim? Só para a gente tentar entender quanto tempo você está falando. Eu não sei, Raquel, porque talvez dê muita fala, né? É aquele dos céus. Maurício acabou de sair da reunião. Pois é. Preocupado com ele porque ele tem horário. Oi? É aquela parte dos céus, né? Então, talvez dê muita conversa, né? Dê muita fala, né? Então, pode ser que não dê para fazer. Se quiserem, eu deixo, quem sabe, quando eu der bude, dá tempo de falar, não é? Você pode começar por esse, né? Eu acho assim que se fossem 10 minutos assim, né, a gente poderia continuar. Ou então vocês querem que eu falo só até o mental inferior e deixamos o superior para falar do céu superior na próxima. O que vocês acham? Ou vocês querem conversar mais? Ô, Rosângela, é a partir da página 115, essa parte? Não, é porque essa é uma complementação. É uma complementação, não está Não aí. está no livro. Não está no livro. É uma parte muito bela do plano mental, mas não está no livro. Eu estou disponível. E aí, Raquel? Não, eu também. Eu teria até uma reunião agora às 9h, a gente não vai ter mais, então eu posso ficar também. Então, vamos colocar um limite de 8 até 8h45. Pode ser? Tá. Tá? Então, vamos lá, vou tentar ver se chegar a 8h45, aí as pessoas puderem continuar, e aí a gente fica mais um pouquinho até você terminar, tá bem? Tá. Vou tentar ser bem mais rápido. Esse assunto é maravilhoso. É muito bonito, por isso que eu não gostaria de deixar de dar. Bom, gente, uma coisa nós falamos do corpo, outra coisa é a gente falar do plano, tá? E por que é importante conhecer esse plano? Porque é no plano mental que nós permanecemos a maior parte do tempo durante o transcurso de nossa evolução. A vida celeste, ela dura, em média, de 20 a 30 vezes mais que a longeva vida física, dependendo do grau de evolução de cada um de nós. Ou seja, agora um minutinho só, gente. Meu Deus, é hoje. Desculpa essa aula tão atrapalhada, gente. Oi. Não.
encarnações. Aqui ainda é possível algum grau de ilusão, naqueles que não têm ainda muito desperta consciência ao deixar o mundo físico. O homem vive neste universo inteiramente absorto no mundo de seus próprios pensamentos, ainda identificado com a última personalidade que viveu. Tá? Estão presentes os 4 subplanos mais densos. Então, vamos lá. O primeiro subplano, então, é o 7º subplano, é chamado de ínfimo céu. Estão presentes nesse subplano os seres em que sua vida terrena tiveram como tônica de seu caráter o amor à sua família e amigos, de forma inegoísta, sendo a única característica que os capacitou a entrar no mundo céu. Então, quer dizer, aqui ficam as pessoas que têm muito amor à sua família, aos amigos, de forma inegoísta, tá? Quer dizer, então, depois vamos ver. Eu estou meio desconectada, gente, desculpa. Depois nós temos o 2º céu, que é o 6º. Está indo muito bem, Rô. Está ótimo. Tá bom. Nem parece. Eu estou tentando correr agora, então fica difícil. Mas vamos lá. O 6º subplano, então, é o 2º céu. A característica dominante nesse subplano é o sentimento de devoção antropomórfica, isto é, dirigido a uma divindade imaginada em forma humana. Durante esse estudo aqui, gente, a gente vai tentando se localizar. Será que quando eu me desencarnar, eu vou estar em qual céu? Entendeu? A gente tenta fazer essa conexão, embora a gente não consiga muito se descobrir onde eu vou estar. Mas, na verdade, é isso. Então, no primeiro, são as pessoas ligadas à família e amigos. No segundo, são as pessoas que têm um sentimento de devoção antropomórfica, tá? Dirigido a uma divindade imaginada em forma humana. O próximo céu é o 5º subplano, 3º céu. Aqui ficam seres que, na vida física, tiveram ideais filantrópicos, devoção manifestada em obras positivas, em prol de uma comunidade, missionários, artistas, cujo objetivo é o trabalho em nome da divindade. Tá? Então, são todas as pessoas que têm ideais filantrópicos, né? O 4º subcéu, o 4º subplano, o 4º céu, esse é o único que coincide, tá, gente? Porque os planos são do último para o primeiro, e o céu é do primeiro para o último, então eles invertem aqui. Esse é o único que coincide, 4º subplano e 4º céu. É o subplano superior do mundo mental inferior. É o superior do mundo mental inferior, quer dizer, ele é o último do mundo mental inferior, tá? A população desse subplano provém, em sua maior parte, daquelas regiões que reconhecem a necessidade de obter conhecimentos espirituais, seres dedicados à ciência, filosofia de alto valor mental, escritores, artistas que exercem sua profissão com propósitos inegoístas, tá? Seres que prestam serviços por amor, ardentes estudantes de ocultismo das diversas correntes, que ainda não estão tão adiantados ao ponto de obter o direito de renunciar à vida celeste em benefício do mundo, mas que estão se fortalecendo para que em uma próxima vida possam iniciar a senda. Então, quer dizer, aqui estão vários seres que já têm algum conhecimento espiritual, pessoas dedicadas à ciência, à filosofia de alto valor mental, né? Não é qualquer filosofia, são as pessoas que têm um princípio, né, espiritual, que têm conhecimento espiritual, escritores, artistas, que exercem de forma inegoísta, não como uma profissão do ganha dinheiro, né? Mas que exercem essa profissão em prol de alguém, né?
e os ardentes estudantes de ocultismo também, das diversas correntes. Então, gente, aqui são os primeiros 4 céus, né, que nós provavelmente estaremos em um desses céus quando estivermos na vida desencarnados, né? Mas agora vamos para o mental abstrato. Está constituído pelos 3 últimos subplanos mais sutis do plano mental. O ego tem nesse plano uma visão clara de tudo que vê, porque transcendeu as ilusões. Esta visão poderá ser tênue, débil e ainda limitada, mas, porém, verdadeira. Tá? É verdade que nós vamos chegar ao mental abstrato, tá certo? Porque é nele que a gente retorna, né? Nós temos que chegar ao mental abstrato para que a gente tome conhecimento da nossa próxima encarnação. Só que nós podemos chegar lá com uma visão completamente tênue, débil, ou sonolento, semiconsciente, entendeu? Não significa que nós vamos chegar nesse estágio consciente. Este plano é a genuína morada do ego. Porém, como plano causal, permanecem registradas aí o extrato das vivências adquiridas nas múltiplas encarnações como forma de aprendizagem. Aqui, o ego reencarnante já tem consciência do que o rodeia e das condições do plano, conhece suas vidas passadas e o que lhe está destinado a fazer na encarnação imediata. Mas nem todos os seres chegam aqui com essa consciência. Tá? Vamos botar os seres que ainda estão na semi-civilização, tá? Eles vão chegar aqui, mas completamente inconscientes, tá certo? A gente pode ser que tenha algum lampejo de conhecimento aqui, não é? Bom, e aqui está o primeiro céu, que é o terceiro subplano do plano mental, e o 5º céu. É o mais povoado de todo o plano mental. Aqui estão presentes todos os egos comprometidos na atual evolução humana, ou seja, todos nós temos que passar por esse 5º céu, tá? Para a gente tornar a reencarnar. Porque a gente vai viver maior tempo lá no mental inferior, tá? Mas a gente tem aquela morte do mental inferior, é quando a gente abandona por completo a personalidade. E aí a gente entra compulsoriamente no 5º céu, para reprogramar a nossa encarnação. Então, exceto o pequeno, aqui vão estar todos nós, exceto o pequeno número dos que são capazes de atuar no 2º e no 1º subplano. Quanto mais evoluídos, mais conscientes estão nesse plano. Mas a maioria dos egos aqui, encarnados ou não, estão semiconscientes, porque o encarnado também pode visitar esse plano, né? Estão semiconscientes. Estar consciente é saber por experiência própria que somos um ser imortal, que vamos utilizar em cada encarnação de uma personalidade. Então, aqui é a gente saber exatamente a nossa posição, saber que temos uma personalidade, tá? Conhecermos que temos uma porção imortal e uma porção mortal. Aqui já não existe a ilusão, ocorre o abandono da personalidade e o ego passa a viver na sua verdadeira individualidade, tá? Mas o tempo que a gente passa aqui é bem menor do que o que a gente passa no mundo inferior, né? No mental inferior. Segundo subplano, 6º céu. Esse subplano é muito menos povoado, porque no atual estágio da evolução humana, somente uma minoria de seres chegou a este nível de consciência. Os egos estão definitivamente conscientes de si mesmos e de tudo que os rodeia. São capazes de rever o seu passado com alguma extensão e compreendem o método e finalidade da evolução. Aqui nós vamos ter aquela pergunta última, talvez, né?
Aqui só se encontram os egos que aspiram ao aperfeiçoamento espiritual e, portanto, são capazes de receber a influência dos planos superiores. O canal por onde flui a energia vinda desses planos se amplia nesse subplano, tornando-se um tubo de luz intensa. Os egos têm amplas possibilidades de progresso, porque podem receber ensinamentos direto com os seus instrutores. Tá? E agora nós vamos para o último subplano, que é o primeiro subplano e sétimo céu. É o mais glorioso dos subplanos do mundo mental. Aqui moram poucas entidades pertencentes à nossa humanidade, que são os mestres de sabedoria e compaixão, e seus discípulos iniciados. É onde o ego termina sua evolução mental e não mais confundem a personalidade com o verdadeiro ser. Devido à continuidade de consciência com a qual passa de vida em vida, as vidas passadas estão sempre presentes em sua consciência. E todas elas constituem uma só vida, a certeza da unicidade. Daqui flui a maioria das influências dos mestres em favor da evolução humana. São energias inspiradoras que estimulam o progresso espiritual, iluminam a mente e purificam as emoções. Então, gente, nesse primeiro subplano aí, o sétimo céu, é a habitação dos mestres que estão optando por ainda estar ajudando a humanidade. Então, eles permanecem nesse plano e vão iluminando o nosso caminho aqui, não é? Conduzindo. E aí vem uma pergunta: como desfrutar plenamente do mundo celestial? O que nós podemos fazer para que a gente tenha uma condição melhor no momento do nosso desencarne, né? Em 1890, Helena Blavatsky partilhou algumas linhas que ficaram conhecidas como a escada de ouro, que é um conjunto de regras cujo objetivo era ajudar os estudantes de ocultismo em seu progresso rumo ao discipulado. E aqui vem os degraus que podemos subir. Vida limpa, ou seja, trabalharmos as nossas desvirtudes, né? Desvirtudes. A mente aberta, lembra quando eu falei da mente aberta? Nos livrarmos de nossos preconceitos, julgamentos, estar aberto para novas ideias. Manter o coração puro, sem medo, sem desejos, com um olhar amoroso, fraterno. Manter o intelecto ardente, questionar, refletir, buscar a verdade essencial. Clara percepção espiritual, a percepção da unidade, livre de distorções, é isso que nós devemos buscar. O afeto fraternal para com todos, ser fraternal, somos todos irmãos, com o único objetivo de evoluir. A presteza para dar e receber instrução, é ajuda mútua, a boa vontade, é o que fazemos aqui, não é? Uma ajuda mútua para o nosso crescimento, é trabalhar a nossa escutatória, tá? O leal senso de dever para com o instrutor, ouvir o nosso eu interior, tá? A divindade em nós, com a evolução, não é? A gente ser leal ao nosso mestre, a pronta obediência aos preceitos da verdade, ter olhos para ver e agir conforme a verdade, tá? Ter discernimento, o corajoso suportar das injustiças pessoais, trabalhar a humildade, transformar em lições as nossas injustiças sofridas, transformar em lições, tá? Destemida declaração de princípios, tornar os nossos princípios visíveis através da nossa ação correta, a valente defesa daqueles que são injustamente atacados, ser solidário, praticar o discernimento,
mira constante no ideal de progresso e perfeição humana, agir em conformidade com os propósitos divinos. Então, gente, à medida que a gente trabalha, e é lógico que quando a gente está trabalhando, e trabalhando um pouquinho de cada um, né? Cada um de nós pode ter um ou outro mais evoluído, mas isso tudo é um trabalho conjunto, não tem como trabalhar uma coisa só. À medida que a gente vai trabalhando tudo isso, a gente vai evoluindo. E é possível. O caminho é árduo, por vezes doloroso demais, mas possível. A cada encarnação, avançamos na evolução de nossas consciências. Só depende de nós mesmos acelerarmos ou retardarmos esse processo evolutivo. O processo evolutivo é uma montanha, não é? A gente vai circundando a montanha. Alguns de nós conseguem pegar um caminho íngreme e ir mais rápido. Outros, a maioria de nós, vai dando voltinha, e vidas, e vidas, e vidas, até que um dia a gente vai conseguir chegar lá. É árduo, mas a gente chega. Tá, gente? O que eu tinha que apresentar para vocês hoje era isso. Desculpa se agora, no final, foi uma verdadeira correria. Mas era o que eu tinha para apresentar. Alguém quer falar alguma coisa? A escada é realmente uma escada mesmo, né? Que vida limpa. O que é uma vida limpa? Depois uma mente aberta, coração puro. É bem difícil. Uns degraus bem grandes aqui, tá? São árduos. É. E é o que eu falei, a gente não consegue isso. Ninguém consegue isso de uma única vez. É lentamente, vamos devagarzinho. À medida que nós vamos tomando consciência dessa necessidade, a força interior vai nos ajudando. E talvez a gente vá experimentando um pouquinho de algum degrau, e isso é que nos vai nutrir, dar força para a gente seguir esse propósito. É não desistir, né? É no dia que a gente teve um ato corajoso para suportar as nossas injustiças sociais, as injustiças pessoais, isso vai servir para a gente, né? Ainda que a gente não tenha alcançado plenamente esse degrau, mas ter experimentado esse sabor faz com que aquilo fique dentro da gente, a gente já não pode ser mais o mesmo, né? O afeto fraternal, o momento que a gente pensa em todos, isso também nutre, isso vai servindo, né, para nosso degrau, para nossa escada. Eu acredito, assim, sabe, Rô, que talvez não seja exatamente vida limpa, mente aberta, pode ser um pouco disso tudo, e de repente a gente vai construindo esse caminho com mais força, um a um, mas em um momento, como talvez para mim agora, eu vou lá, experimento um pouquinho de um, do outro, né? É um pouquinho. Ainda a gente está experimentando um pouquinho de cada um, não é? Não é exatamente uma escada. A escada no sentido de que nós temos que trabalhar todos os degraus, mas a gente está trabalhando, todos nós botamos o pezinho em cada um destes daí. E algum deles um pouquinho mais, outros menos, mas a gente, com fé e coragem, a gente está indo. Estou eu aqui, ó, tentando dar presteza para dar e receber instrução, pedindo ajuda aos céus para conseguir vir aqui superar a minha timidez e falar alguma coisa para vocês. Por isso que eles falam, né, que a gente também, né, começa, né, onde parou, né? Se a gente está buscando isso, né, são reminiscências, né? São acesso, e por isso que isso, assim,
é tão instigante para a gente, né? É tão assim vibrante, dá essa, a gente necessita disso, né? Para estar de pé mesmo, porque se a gente for olhar só para o lado das coisas circunstanciais, a gente entra na paranoia, né? E isso, esse autoconhecimento, ele não só assim de dar essa liberdade, né? De acesso à nossa vida interior, ele faz com que a gente caminhe assim mais com mais amor, né? Porque a gente percebe as coisas, né? A gente não volta a estaca zero, não é? É uma continuidade. Eu me lembro que quando eu comecei a ter contato com o espiritismo, eu pensava comigo, ai meu Deus, vou ter que nascer de novo, começar tudo outra vez, primário, ginásio, científico, tudo outra vez, entende? Tudo bem, a parte intelectual nós vamos ter que começar toda outra vez, mas nada se perde, as qualidades que nós adquirimos, essas a gente não perde, essa é só evolução. E mesmo o intelecto, a gente, à medida que a gente vai evoluindo, a gente não volta com todo o conhecimento, mas a gente volta com a disposição bem maior e com uma facilidade maior de adquirir, entendeu? Conhecimento de uma forma mais fácil, né? Então, Rosângela, é porque a consciência, né? Porque a consciência, ela, eu prestei mais atenção depois, mas não terminei a palestra de semana passada com o Mariano, né? E devido às coisas que eu vim estudando, porque consciência, toda reunião a gente consciência, consciência, consciência. A consciência, ela é instâncias que vão assim, que ela também está aprimorando. Então seria uma autoconsciência, né? Que ela vai tomando patamares assim maiores, né? Então ela vai evoluindo, porque ela tem os seus agregados, né? Sim, a consciência individual nossa, ela vai adquirindo conhecimento, sabedoria divina, não é? E vai galgando os seus espaços, a sua evolução, evoluindo os seus corpos, né? E assim vamos nós. Às vezes eu fico pensando, Rosângela, o espiritismo, ele não poderia ter esse nome. Eu acho assim que no início, tudo bem que começou, né, ali com os fenômenos das mesas, tal, estava muito ligado ao lado psíquico, esses fenômenos. Mas o nome deveria ser espiritualista, espiritualidade, sabe? Eu acho assim que isso mudaria, sabe, assim, um pouco o entendimento das pessoas, porque as pessoas falam assim, eu sou espírita, as pessoas olham assim,